Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao penúltimo dia da nossa primeira edição da semana da Gestão Industrial na Prática. Você viu aqui vários conteúdos interessantes, a nossa programação ainda tem mais um dia, a gente tem a programação da noite, a programação de amanhã, ou seja, 4 dias onde você pode acompanhar 8 aulas com especialistas voltadas para a indústria, ou seja, são tópicos com assuntos legais, interessantes e super atualizados para você colocar a sua indústria no próximo nível. Eu vou dividir minha telinha agora com o professor José Miguel. O José Miguel, ele é consultor tributário, também ele é contador tributarista, é palestrante, é professor, tem bastante bagagem, bastante experiência, e eu arrisco dizer que depois de assistir esse vídeo aqui até o final, você não vai conseguir ficar sem ligar para o seu contador para marcar um horário para conversar com ele sobre os insights que o professor José Miguel trouxe aqui para você. Então, acompanha comigo aqui esse vídeo até o final, que a gente vai falar sobre tópicos de estratégia tributária para a sua indústria. Vamos lá? Vamos lá, então. Bem, eu preparei um conteúdo, vou compartilhar uma tela, até para quem estiver nos seguindo. Normalmente, as pessoas estão acostumadas a ouvir falar sobre pagamento de tributos. E aqui eu falo sobre algo relacionado diretamente à estratégia, a qual, por assim, caminhos de destino, hoje em dia, muitos engenheiros da produção estão atuando. Então, vamos lá. Mais especificamente, o que a gente vai ver hoje é uma forma um pouco diferenciada do planejamento tributário estratégico, que nos traz diversas vertentes. Nós temos a estratégia tributária, que traz os tributaristas. Para quem não sabe, tributarista nada mais é do que uma atribuição, uma especialidade, que é uma palavra, né, com um sufixo ista, que significa ocupação, de tributos. E a gente tem várias vertentes de tributaristas. Os mais conhecidos são os da linha do direito, que trabalham com a interpretação das leis, teses, trazem teses, etc. Nós temos tributaristas da linha da economia, que normalmente trabalham com projeções mais macro. Nós temos os tributaristas da linha da administração, que trabalham normalmente com a parte interna de operação das empresas, e temos a parte da estratégia tributária, que pertence a todos, mas que eu adoto um pouco mais a linha da contabilidade, a qual hoje representa nas decisões de tribunais e nas interpretações do CARF, que é o Conselho de Contribuintes, grande essência. E, nesse sentido, cabe sempre uma pergunta, que é: aonde nós vamos? Por que nós adotamos a contabilidade? E a gente adota a contabilidade porque a contabilidade nada mais é do que o registro oficial dos fatos e atos da administração, tudo que acontece em termos de gestão de uma empresa. E, por isso, nós temos que ir sobre o registro, que é a estrutura contábil, nos momentos de reconhecimentos de ativos e de receitas. Esse é um dos pontos essenciais, e a partir de agora eu começo a percorrer uma série deles. Então, para aqueles que trabalham na gestão das empresas, na parte, vamos dizer, de otimização de resultados, eles têm que ficar atentos a esses pontos, enquanto estratégia que utilize a contabilidade como o principal instrumento, que é o registro dos seus ativos, tudo aquilo que você compra de bens e direitos, né, móveis, máquinas, contratos, etc., seus ativos e suas receitas, que são, para alguns, um sinônimo de faturamento, que em tese não é, mas de forma bruta, leiga, a gente pode deixar passar isso daí, embora não seja. E aí nós trabalhamos também na estrutura contábil com o momento do reconhecimento de passivos e despesas. Agora, percebam que eu adotei uma palavra nos 2 itens que eu acabei de ler, que é momento. Então, é uma questão temporal. O registro na contabilidade passa a ser temporal a partir do momento que a contabilidade brasileira adota, a partir de 2000 vou chamar 2012, ok? Mas, na realidade, foi um pouco antes, que foi 2008, os registros por normas internacionais. Então, fixe no momento, ok? Então, o registro do momento de um ativo,
o registro do momento de um passivo, o registro contábil do momento de uma receita, o registro contábil no momento de uma despesa. E aí isso nos traz uma essência da forma dos fatos e atos que é fundamental a gente entender na estratégia contábil, que é o momento de vender, o momento de receber é diferente do momento de pagar, é diferente do momento de receber. Então, vender é diferente de receber. Pagar é diferente de gastar. E aí, nesse sentido, nós podemos, então, a partir desse momento, começar a trabalhar de forma estratégica com a venda e com a compra. E a partir do momento que nós entendemos isso, os registros contábeis passam a ser fundamentais para uma estratégia tributária. Por exemplo, se a sua empresa fecha no lucro, ela tem lucro, mas fecha no prejuízo financeiro por causa de um desencaixe de fluxo de caixa. Por quê? Porque você talvez esteja comprando, registrando a despesa em momento equivocado, esteja vendendo, registrando a venda no momento equivocado e esteja antecipando o desembolso tributário, ou seja, desembolso financeiro com pagamento de tributos. A partir de agora, então, eu começo a amadurecer essa realidade e trago para vocês o seguinte: já que a contabilidade, a ciência contábil é o registro dos fatos e dos atos administrativos, então ela acompanha as mudanças e os avanços da sociedade. E, nesse sentido, eu tenho que chamar a atenção para dois quesitos, que são o patrimônio, em paralelo, desculpem, a estratégia. Porque no momento que eu falo de patrimônio, eu falo de riqueza. Eu falo de constituir uma riqueza. E eu só consigo constituir uma riqueza se eu, por acaso, efetivamente tiver resultados positivos. E para ter resultados positivos, claro que o acaso existe, mas para quem sabe que é empresário, o acaso do azar existe muito mais do que o acaso da sorte. Por causa disso, nós temos que criar a estratégia. E, nesse sentido da estratégia, juntamente com esses avanços, entrou aí o item que é fundamental, que é o conceito de valor, e que eu já vou chegar ao ponto do que é valor efetivamente hoje em dia em termos contábeis. O valor não é mais aquilo que a gente estava acostumado, tem outro significado. E, da mesma forma, mudou-se, então, a alteração do interesse da formação do patrimônio ao longo desse tempo. Para quem tem mais de 45 anos, deve se lembrar que até algum tempo atrás existiam anúncios no jornal dizendo que a empresa era fulana de tal com sede própria. Ou seja, se anunciava: eu sou tão poderoso que eu tenho um galpão próprio, eu tenho uma sede própria. Hoje, pouco importa, e, na realidade, a gente, na gestão, diz que é muito mais performado aquele que utiliza uma alocação bem feita. E é por causa disso que eu gosto de trazer esse sentido da estratégia tributária para as mudanças e os avanços que acontecem. Então, cabe aí, nesse sentido, uma reflexão antes de eu entrar na parte técnica sobre o momento que a gente está vivendo, que nos traz uma necessidade, mesmo que você não seja um filósofo, mesmo que você não seja uma pessoa que gosta muito de história, mas se você gosta do âmbito empresarial, cabe uma necessidade, que é acompanhar e estar junto das mudanças e caminhos que estão acontecendo. E aí, só para citar alguns pontos, sem querer me prender muito, eu gostaria que cada um de nós fizesse uma reflexão sobre alguns momentos que vivemos. Vejam só, as alterações que nós estamos tendo em relação a você, indivíduo, perante a sociedade. Até algum tempo atrás, a sua relação com a sociedade, uma relação presencial, uma relação em que, se você quisesse ter esse conteúdo que você agora está tendo, você tinha que estar na sala de aula, você tinha que estar no meu escritório, você tinha que estar comigo. Mas, na realidade, essa sua relação com a sociedade chega ao ponto de nós estarmos a quilômetros, talvez a muito mais de 1.000 quilômetros de distância. E, da mesma forma, você não pode ignorar que muda-se a relação não só do indivíduo com a sociedade, mas também do governo com a gente, conosco, com o povo. E, quando eu falo governo, eu falo no âmbito geral. A forma do governo chegar perto de você hoje é uma forma bem distinta do que era antigamente. Hoje,
Se eu falar de fiscalização, a Receita Federal sabe exatamente onde você está, basta que você tenha comprado algo, ou movimentado dinheiro com moeda de plástico, cartão de débito, cartão de crédito, comprado e tenha tido emitido contra você uma nota fiscal eletrônica, tenha passado o cartão eletrônico em alguma maquininha, algum PS, a Receita Federal sabe. O governo também chega a você conversando no momento de uma eleição de uma forma diferente. E, nesse sentido, o governo abre também espaços para você na forma de legislar. O povo, então, passa a perceber que ele, como indivíduo perante a sociedade, tem uma movimentação de um impedimento ou de um adestramento ou de limitações causadas também pelo governo. E, nesse sentido, quando o governo começa a criar algumas barreiras, eu até estava discutindo com alguns amigos que são bem mais velhos do que eu, viveram o regime militar, eles estavam dizendo, olha, hoje eu tenho a mesma censura que eu tinha no regime militar através da Lei de Proteção a Dados. São empresários que eu estou conversando com vocês. Porque até hoje em dia eu não posso mais utilizar o cadastro dos meus clientes para qualquer coisa. Hoje em dia, se eu postar uma redação sobre um produto, eu tenho que tomar cuidado sobre as frases. Eu não posso dizer que esse produto é para macho, esse produto é para fêmea, esse produto é para não sei o quê. As palavras, elas têm que ser ditas de acordo com a essência do que o governo determina e a sociedade nos impõe. Logo, o empresário está realmente tendo que obedecer a uma limitação de imposição de sociedade, de imposição de governo, que lhe traduz a forma de agir no mercado. E, nesse sentido, surge, então, uma nova maneira de você atuar. Para quem é empresário há mais tempo, para quem está no mercado da gestão há mais tempo, sabe que, hoje em dia, você tem que estar em qualquer lugar com a sua empresa, com sua tarefa, em qualquer momento, de forma imediata. Vivemos no momento empresarial da atuação de mercado, da velocidade extrema, eu tenho que dar respostas e me adaptar numa velocidade nunca antes visto. Eu tenho que ser móvel, mobilidade, eu tenho que pegar, por exemplo, o meu laptop, portabilidade, e simplesmente na minha casa estar como se eu estivesse no meu escritório. Eu posso estar na Turquia e trabalhando no Rio de Janeiro. E aí impõe-se, então, uma velocidade extrema que nunca o ser humano viveu e o empresário não estava acostumado, nem podia estar, porque não existia essa velocidade, não podia carregar o seu escritório e ele não tinha a mobilidade de se deslocar de forma simples e ter que estar presente em qualquer lugar, nem que seja numa aeronave. E se você fizer uma analogia disso, do seu negócio hoje, da sua empresa, você percebe que hoje você tem que observar esses critérios extremamente modernos de 10 anos para cá e que antes nós vivíamos no conservadorismo e tradição. Antes nós tínhamos assim, a minha empresa tem 50 anos. O mercado passou a se borrar para o tempo que a sua empresa tem. Não está nem aí. Tanto é que hoje vivemos a legislação específica para fintechs, a legislação específica para startups e que se dane a empresa centenária. Não temos legislação para o centenário, não temos legislação para o meio centenário, não temos a legislação para 10 anos de existência, mas temos a legislação para quem nasceu agora. E isso causa uma contradição, porque nós não queremos mais o clássico. O clássico, eu gosto de dizer para aqueles que não sabem que palavra é exatamente essa, sou eu. Na brincadeira, claro, quando a minha esposa vira e fala, você está ficando velho, eu falo assim, eu não sou velho, eu sou um clássico. O clássico é o que não envelhece. Então, para os homens, é muito fácil entender o que é um clássico. O clássico é uma Harley Davidson, clássico é uma BMW, clássico é um show dos Rolling Stones, clássico é um Pink Floyd, clássico é aquilo que quanto mais o tempo passa, mais Elvis Presley vira, mais ídolo vira. E aí a gente percebe que o clássico da Itaipava perdeu muito o sentido para os tomadores de cerveja, porque as cervejas novas, chamadas artesanais, entraram e conseguiram penetrar no mercado centenário da Itaipava, não, desculpa, da Boêmia, que era centenário, numa fábrica linda em Petrópolis. E aí, o que a Boêmia faz? Desculpe, não estou falando mal da Boêmia, estou falando bem dela. Ela estrategicamente adquire os concorrentes, alguns outros, e entra no mercado da artesanal. Você vai hoje na fábrica da Boêmia, faz o
faz o passeio e encontra lá cervejas de 5 anos. Então, o conservadorismo e a tradição foi substituído pela velocidade, pela mobilidade, pela portabilidade. E, nesse sentido, surgem várias incógnitas que você tem que estar apto a seguir, que é, primeiro ponto, o ativo, que é o principal do planeta, ele passa a não ter mais dono. Antes, como nós tínhamos falado, o principal ativo do planeta era prédios, carros, riquezas sólidas, bens palpáveis, e foi substituído pelo conhecimento, pela criatividade, etc., como eu já vou até amadurecer. E, por causa disso, surgem várias questões que trazem conceitos importantes diante dessas perspectivas que nós vemos que são evidentes e que nos determinam uma visão muito clara do que é necessário para criar o tal patrimônio que traga a nova riqueza. Dentre elas, dentro da contabilidade, o ativo deixa de ter aquele conceito de bens palpáveis que trazem a relevância financeira, a relevância da riqueza, e surge o intangível. O telefone que você usa, o Apple, não tem a importância do conceito de ter um Apple. É muito mais importante ter aquele aparelho na mão e as pessoas verem a maçãzinha e dizerem assim, cara, isso não tem preço. É muito mais o conceito da Heineken, de você estar no botequim bebendo uma Heineken, do que talvez para alguns o gosto. E aí os empresários, os gestores passaram a perceber que o intangível era necessário, e assim foi feito nas novas regras contábeis, e foram criadas regras de tributação e de registro dos intangíveis. Logo, eu chamo a sua atenção agora. Você quer vender sua empresa? Então pare e pense. Dentro da escrita contábil da sua empresa, tem registrado intangível? Aí, se não tiver, vai o primeiro recado de um contador estratégico. Ela não vale o que você imagina. Porque a pessoa que compra a sua empresa, ela vai atrás desse conceito. O conceito que tem mobilidade e portabilidade, o conceito da essência do valor atual. O intangível, que é traduzido num conceito muito importante, que para mim é um dos melhores comerciais da televisão, que é mais ou menos assim: quanto vale um jantar? Quanto vale um jantar à luz de velas? Quanto vale um jantar à luz de velas no restaurante mais incrível que você já conheceu? Quanto vale um jantar à luz de velas no restaurante mais incrível que você já conheceu com a pessoa que você mais ama? E, por fim, o comercial fala, isso não tem preço. Percebam? Por que não tem preço? O intangível. Então, não tem mais como a sua empresa não registrar o intangível, porque no momento que ela for vendida, no conceito que eu dei até no exemplo da cerveja, o que vale não é a garrafa, o que vale não é o rótulo, o que vale, quiçá, é o sabor, o que vale é justamente a fórmula, que está registrada no intangível. Mas aquela fórmula tem valor? Tem, sabe por quê? Porque dentro daquela fórmula vai estar escrito aquele rótulo que está nos vinhos, concebido no mais belo monte, do mais belo terreno, do mais ilustre italiano, que começou há 200 anos a plantar a primeira uva do tipo tal, numa terra que tem sabor, que quando você bota na língua, é aquilo que é o rótulo que é traduzido exatamente na fórmula. E a fórmula, então, que você imaginava que era tantas doses de água, deixa de ser isso e vira o projeto. E o projeto vira uma plataforma para você apresentar para quem quer comprar a sua empresa, que é o intangível. Então, registra esse intangível. Mas, Miguel, professor, como é que eu registro? É simples. Investe no desenvolvimento, no projeto do desenvolvimento, uma conta contábil, lá no ativo, todos os investimentos ali registrados e, no fim, concebe o projeto, que antigamente seria o que eu diria o projeto em papel, hoje eu diria o projeto em PDF, e ali você registra na Biblioteca Nacional, registra em qualquer lugar que a patente, a marca, aquilo esteja registrado. Apareceu o cara que tem lá a vontade de comprar a sua empresa, apresenta.
aquilo tem preço e, no momento de vender, pode ser dedutível do imposto sobre a renda o valor que você investiu. E, nesse sentido, surge também no passivo, que, para quem não sabe, são as obrigações, o que eu devo, surge ali o que eu devo efetivamente. Então eu paro de classificar contabilmente o que eu devo naquele momento que eu vou pagar e surge uma pergunta: quando eu devo e quanto eu devo? Logo, o conceito de passivo, de registro contábil, não precisa de um documento que seja exatamente uma nota fiscal. É necessário, pelo menos, um compromisso com o seu fornecedor. Eu comprei 60 caixas de não sei o quê, já reservei, já registra no passivo uma reserva monetária que pode futuramente ser levado à despesa e que, neste momento, é uma reserva financeira que mexe no seu fluxo de caixa futuro e que demonstra que você administra a empresa corretamente. Em determinados momentos, tributariamente falando, esse tipo de registro, dependendo do mercado que você está, é dedutível dos tributos, imposto de renda e contribuição social, gera crédito, PIS e COFINS para as empresas inseridas no lucro real. Bem, da mesma forma, surge a obrigação no patrimônio líquido de você registrar os lucros a distribuir, e o meu conselho é que você faça isso, principalmente no momento em que temos um projeto de reforma tributária que visa agora tributar os lucros em 20%. Se você não o fizer, você não vai poder distribuir esses recursos futuramente. Há uma incógnita. Vou ser tributado a partir de 2022 sobre os lucros dos anos anteriores? A resposta é: ninguém sabe, nem quem escreveu o projeto de lei. Mas então, se você não tem dinheiro para distribuir, mas tem lucros do passado, chama o contador e registra lucros a distribuir, meu amigo. Porque se não for tributado, você futuramente, ao invés de distribuir lucros do presente, 2022 para frente, com tributação de 20%, você distribui do passado. Pronto, economizei 20% de tributos. E, nesse sentido, temos um outro ponto que é importantíssimo, que é as receitas e despesas no termo de continuadas. O que é continuadas no registro contábil? Continuadas é aquela despesa que coopera com a atividade preponderante da empresa, independente dela ser da atividade final dela. Eu sou uma fábrica, eu tenho uma conta de energia elétrica, tenho 50 mil metros quadrados de sede, dos 50 mil, 40 mil são fábrica, 10 mil metros quadrados são escritório. Ora, posso utilizar a conta de energia elétrica para alguma coisa? Claro que pode. Primeiro, que se você registrar como despesa continuada, aquela despesa preponderante, ela gera créditos de PIS e COFINS. Pode até não gerar de ICMS, mas pelo menos você tem uma despesa continuada. Mas para que serve se eu já tenho a conta? Serve porque, às vezes, a conta em si não chega e você paga atrasado. Mas, se você registrar essa despesa, já gerou o crédito. Porque, diferente de muitos tributos, o crédito de PIS e COFINS ele é gerado no momento que se contrai. E, nesse sentido, então, eu estou te trazendo uma repaginada demonstrando que o mundo mudou. E aí eu queria trazer essa mudança para a contabilidade. Há 15 anos atrás, nós tínhamos o livro diário, que era um papel. Hoje, nós temos um arquivo XML, que a Receita Federal tem todas as informações. Nós tínhamos, há 15 anos atrás, um bloco de notas fiscais. Hoje, nós temos um arquivo magnético também, eletrônico. Antes, eu sou de uma época analógica, presencial, em que, se eu quisesse estudar para uma prova, eu ia nisso daí, que é a biblioteca que eu retirei do filme de Harry Potter. Mas essa biblioteca era física. Eu tinha que reservar livros. Hoje, você, num tablet na sua mão, você simplesmente tem toda a biblioteca à sua disposição e 0,800 na maior parte das vezes. Então, eu estou te dizendo que talvez você não tenha se dado conta que você deve ser do meu tempo, em que essa imagem que você vê era um rádio. Então, se eu quisesse ouvir rádio, olha o tamanho desse negócio. Isso era um rádio, em que a gente colocava as cassetes de fita e ouvia. Isso era uma televisão, isto era um telefone, isto era um GPS, que hoje os mais novos não conhecem, talvez a Rafaela, que é uma menina muito nova, talvez não saiba, mas GPS é o Waze, né? O Google Maps. E tudo isso hoje está na palma do seu celular. Gente, eu estou falando
de menos de 2 décadas atrás. Logo, a contabilidade ela mudou. Hoje, o mundo está diferente de 10 anos atrás e nós temos que entender que a relação com o mundo também influenciou e impactou a contabilidade. Logo, a estratégia contábil, meu caro empresário, meu caro gestor, se você estava há 10 anos atrás e você faz a mesma coisa, eu só queria te dar a resposta, né, famosa que está na internet de Einstein. Você quer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Como você quer? Não tem como registrar os fatos e atos que você praticava há 10 anos da mesma forma que agora. Porque se você não se deu conta, o seu patrimônio não é mais carro, casa, essa cesta que eu apresento para você. Isso mudou, meus caros, minhas caras. O jovem de hoje está sendo treinado pelos pais mais modernos a não terem casas fixas, carros fixos. Eu tenho um filho de 22 anos que trabalha desde os 16. Ele comprou um carro zero. O carro zero dele é 2019. O carro zero dele tem 3.000 quilômetros rodados, porque meu filho comprou um carro para ficar na garagem e andar de Uber. Então, esses jovens, eles são assim. Eles não estão nem aí para ficar tirando a onda que a gente vê, talvez, dos youtubers andando de Mercedes, andando de Audi, andando de carros de 2 milhões de reais. O jovem mais para frentex, aquele jovem mais empresário, empreendedor, é tipo um cara que faz vídeo sem camisa e anda num Uber. E se você parou para pensar, a sua empresa tem que estar ávida ao patrimônio atual, que é criatividade, conhecimento, valores. Se isso não está no seu ativo, não acompanhe as estratégias novas, não adianta. As maiores empresas do mundo estão gastando os tubos em conhecimentos. Nunca gastaram tanto em patentes, nunca gastaram tanto em inovação. Eu conversei algum tempo atrás, já tem uns 5 anos, com o diretor da América Latina da maior marca mundial de cosméticos. Diretor de marketing da América Latina, da maior marca mundial de cosméticos. E ele me disse o seguinte, prestem atenção para vocês entenderem o grau da influência da criatividade, da cultura, do conhecimento e dos valores. Ele disse assim, Miguel, na empresa, nós chegamos a gastar por ano perto da casa de R$ 1 bilhão no mundo inteiro de propaganda e publicidade para lançar, por exemplo, um delineador feminino. E nós começamos a perceber que as grandes propagandas não estavam fazendo mais resultado. Começamos a mudar a galera de marketing. Mantivemos os mais antigos com o seu conhecimento e trouxemos a galera que está mais atualizada com a galera do YouTube, com a galera da internet. E eles disseram, isso está errado. A juventude não é influenciada por papel. A juventude não vê televisão fixa, televisão canal aberto. A juventude é a galera do YouTube. A juventude é a galera do Instagram. Logo, os caras que vocês estão querendo não estão na revista, na época, né? Todos conheciam a revista Caras. E aonde estão? Eles falaram, no YouTube. Então, tá bom. Quanto vocês querem de orçamento para fazer uma propaganda e a gente testar? E, pasmem, eles fizeram o levantamento e pediram R$50 mil. R$50 mil para uma empresa que estava acostumada a gastar quase R$1 bilhão de propaganda. E a quem eles foram? Foram atrás de 3 youtubers que trabalham com maquiagem e o critério básico foi o seguinte, mais de 1 milhão de seguidores. Beleza. Contrataram uma brasileira que trabalha com maquiagem, que mora nos Estados Unidos, e fizeram para ela uma oferta. Vamos produzir o seu vídeo e você vai dizer sobre delineamento, não entendo nada disso, não me lembro exatamente como ele falou, e você vai dizer que a principal marca é essa, que você gosta desse, por isso, isso e isso. Eu quero que você fale durante 1 minuto e meio no seu vídeo de 10 sobre esse delineador, e assim foi feito. Deram R$30 mil dos 50 para ela, gastaram 20 mil para produzir um vídeo de um dia. E ele disse, você sabe quantos delineadores a gente vendeu? Só em um dia, perto da casa de 1.500. Nunca tínhamos tido um resultado desses.
Gente, bilhão para tostão para uma empresa dessas. É a tal da criatividade. E a forma, então, da gente estudar o mercado, a forma da gente ver o mercado, se relacionar com o nosso público mudou. Novamente, insisto, eu sou da era da biblioteca. A galera nova é a galera do Google. O seu anúncio está no Google. O seu custo de propaganda barateou. Eu sou da galera que, quando o Raul Seixas queria deixar as memórias dele, fazia um negócio chamado diário. Os jovens nem sabem o que é diário. O diário é um papel em caderno que a gente escrevia com a caneta que a gente mais gostava e guardava num baú. Hoje tem Facebook, Instagram, o raio que o parta. Antigamente a gente escondia nossas verdades. Hoje em dia as meninas tiram foto mostrando bumbum, os meninos tiram foto no salão de beleza. O mundo mudou, o consumo mudou, a realidade se aproximou muito mais do que é verdade do que era no passado. Todos dizem que a imagem é mentirosa, mas tem uma essência de verdade. Todas as imagens que a gente acaba vendo. E logo, nesse sentido, a gente avançando percebia, tipo, eu falava no telefone, qual é o ser humano que usa um celular para falar hoje? O cara manda mensagem de WhatsApp, o cara manda áudio, o cara faz alguma coisa. Falar é o último recurso possível do jovem. Retornando ao exemplo do meu filho, de 22 anos, ele tem uma namorada fixa há muitos anos. E eles adoram sair com a gente, é impressionante. Ele vira e fala, agora no domingo, pai, vocês vão almoçar fora? Eu e Isabela queremos ir. E a gente, vamos, filho, ele, lá vai ele com a gente. Aí eu falo assim, já falou com a Isabela? Ele está do meu lado. Filho, você falou para almoçar, tá ótimo, mas fala logo com a Isabela, mas eu já falei. Eu falei, mas eu não ouvi. Ele digitou, gente. Ele conversa com a namorada digitando, ele não está afim de ouvir o som, entendeu? Essa é a relação que a gente tem. A relação de andar de táxi amarelo foi substituída pela relação de um cara que conversa muito mais próximo com você, num carro que iniciava o Uber Black e agora é para todos. E, nesse sentido, muda tudo, a relação com o patrimônio muda, a importância da relação física muda, surge o intangível. E torno a repetir, se você, empresário, continuar insistindo a tocar o seu negócio na esfera tributária e contábil da mesma maneira, eu não sei para onde eu vou conseguir te provar a partir do momento que eu vou materializar agora essa relação. A teoria, meu caro empresário, é saber como deve funcionar algo. A prática é saber como ela funciona sem saber por que funciona. São coisas distintas. São coisas que, às vezes, dizem que brigam entre si. E eu afirmo, não brigam entre si. Na realidade, a teoria se aperfeiçoa e a prática se modifica. Então, se aperfeiçoe para se modificar. Acompanhe a teoria dos estudos das grandes empresas e dos grandes tributaristas, para você conseguir materializar e modificar a sua prática. A linguagem mudou, o jovem e o seu mercado mudam, e muda a linguagem da contabilidade, muda a linguagem do direito. Ao ponto de hoje, o jovem mandar um WhatsApp dizendo kkkk, hahaha. O que ele está dizendo? Estou feliz, eu estou rindo. E aí, quando ele fala oi, 2 letras, ele está dizendo, pai, eu quero falar contigo. Ele fala, pai, eu quero falar contigo. Oi. E o seu consumidor, se é mais nova, está assim. Então, a partir de agora, eu vou materializar isso tudo, que acredito já tenha dado boas informações a você. Primeiro, o direito tributário, ele rege o Estado e os particulares na relação entre todos eles no conceito, num item que tem o conceito chamado tributo. O direito tributário, ele cuida das normas e dos princípios. Logo, está escrito. É lei, é uma obrigação você segui-lo. Perfeito? Surge a contabilidade tributária, que é o registro. A contabilidade tributária é aquilo que coloca na prática aquele conceito do direito tributário, de ler as normas e visa, no seu caso, que quer pagar menos tributos, a maneira mais econômica de gerenciar essa sua relação com o Estado, não expondo a sua entidade a possíveis sanções fiscais e legais. Logo, você tem que saber como isso funciona. Então, a partir de agora, eu pego carona no direito tributário, na contabilidade tributária, nos conceitos modernos que a gente conversou durante muito tempo e trago para você a prática de alguns pontos fundamentais.
Nesse momento, surge, então, a grande pergunta: como é o planejamento tributário utilizando a contabilidade que está na sua empresa? E aí eu vou dar o primeiro exemplo para você. As normas internacionais de contabilidade mudaram alguns conceitos. E, para quem não sabe, as palavras que a lei traz com efeito tributário não têm o seu significado encontrado para a interpretação da norma tributária e a relação com o Estado no dicionário comum da língua portuguesa. Logo, de nada adianta para você buscar o conceito de receita que vai ser oferecido aos tributos no dicionário comum da língua portuguesa. Você busca diretamente aonde? Você vai buscar diretamente na própria lei. Então, o conceito de receita para imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, que são tributos federais, se encontra numa lei. Para o INSS, com tributação sobre a receita, se encontra em outra lei. Para o ICMS, em outra lei. Para o ISS, em outra lei. São conceitos distintos. E aí, as normas brasileiras de contabilidade trouxeram como regra na Lei 12.973, que me interessa quem é empresário, mas ao contador com certeza sabe que lei é essa, o momento. Lembram? Um dos primeiros slides eu falei momento de reconhecimento da receita. E nesse sentido, então, surge uma pergunta: quando devo reconhecer oficialmente a receita para pagar tributos? E aí vem o seguinte: vamos imaginar uma loja de eletrodomésticos. O cidadão ele entra na loja de eletrodomésticos porque tem o objeto do seu desejo, que é uma televisão. E para ele ter a televisão, ele tem que passar pela loja toda, escolher a televisão, ir até o caixa e pagar. E aí surge uma pergunta: quando eu ofereço a tributação? Eu sou o comprador, o meu momento 1 de relacionamento com a loja é quando eu entro na loja. Olha, por que o momento 1 se eu entro? Meu senhor, minha senhora, meu caro empresário, a todos, saibam que se o seu cliente escorregar e cair, bater com a cabeça no móvel da sua loja e abrir a cabeça, a responsabilidade é sua de atendê-lo, porque ele está dentro do seu ambiente. Então, o momento 1 é o momento que ele entra na loja. O momento 2 é o momento que ele escolhe a televisão. O momento 3 é o momento que ele paga a televisão. O momento 4 é o momento que a loja emite a nota. Ao contrário do que muitos pensam, não é o mesmo momento de emitir um documento, não é o momento de pagar a televisão. O momento 5 é quando ele descobre que a televisão é grande, não cabe no carro, e ele pede que seja entregue a televisão. E a televisão está, então, em deslocamento, está sendo enviada. Esse é o momento 5. E aí surge o momento 6, que é o momento em que a televisão é entregue na sua casa. Surge, então, a grande pergunta nos registros da contabilidade da sua empresa, que pode ser uma indústria, pode ser um comércio, pode ser um prestador de serviço para a área industrial. Quando você paga o tributo? Quando se entra na loja? Quando se escolhe a televisão? Quando se paga a televisão? Quando se emite a nota fiscal? Quando a televisão está dentro do caminhão? Quando a televisão é entregue? Pois é. Em várias turmas de direito e de contabilidade, eu faço exatamente essa pergunta. E a maioria absoluta diz: o momento que gera a base de cálculo, que vai ser o momento do start do pagamento do tributo, é o momento 4, emissão da nota fiscal. Lê do engano. Isso mudou há 10 anos, há mais de 10 anos, quando foi introduzida as normas internacionais de contabilidade. Então, para quem quer, anota 3 palavras. O fato que surge, o momento que faz surgir o fato que surge no momento de pagamento dos tributos é quando se passa para o outro, que é o consumidor, que é o cliente, o controle, o risco e o benefício do que foi vendido. Então, só se passa para o comprador, que é o seu cliente, o controle da televisão, poder mudar o canal que quiser, o risco dela cair, quebrar e o problema ser dele, e o benefício dele ver a televisão. Qual é o momento? 6. Então, se você é uma indústria hoje que entrega seu produto e está pagando seus tributos no momento que emite a nota fiscal, eu tenho uma triste notícia para você. Olha, você há 10 anos está com desencaixe de caixa, provavelmente alto, à toa. Porque se você tiver um controle
que é o controle da mercadoria em trânsito, que pode ser um impresso do DANF com o cliente, com o seu cliente, assinando, dizendo que recebeu na data tal, carimbando, aquele é o momento que você oferece a tributação. Logo, o contador, até esse momento, registra no passivo mercadoria em trânsito. E quando o cliente recebe, agora sim, registra em receita a ser tributada. Então, vamos supor que você tenha vendido uma empresa no início do mês, dia 1, tenha entregue a mercadoria dia 2. Tanto faz como tanto fez. Agora, porque a escala temporal não mudou. Mas eu já vou falar de escala temporal para você aprender a utilizar fluxo de caixa com escala temporal tributária. Então, vamos raciocinar sobre quando vender. E saber que quando vender é diferente de quando eu ofereço a tributação. Vamos fazer mentalmente uma projeção, então, de uma empresa que vende pela internet, faturando suas vendas em 30, 60 e 90. Vamos supor que a empresa seja optante pelo Simples Nacional, o lucro presumido. Isso também serve para o lucro real. Mas vamos supor que seja lucro presumido ou Simples Nacional, que hoje tem 97% dos CNPJs do país. E vamos fazer uma comparação do regime de caixa ao regime de competência que essas empresas podem optar. Então, vamos lá. No regime de competência, vamos supor que haja uma situação que seja o seguinte: eu recebo no primeiro mês, que é o mês que eu emito a nota fiscal. Logo, eu entrego a mercadoria no segundo mês e pago os tributos no terceiro mês. Fluxo com 3 meses. Então, vamos imaginar. Se eu vendi no dia 1 do primeiro mês, eu tenho 30 dias do primeiro mês, no máximo, se eu vendi no dia 1, 30 dias desse mês para pagar os tributos. Só que, como eu entreguei a mercadoria no segundo mês, eu tenho mais 30 dias no segundo mês. Vamos supor que os tributos tenham data de vencimento no dia 20. Então, como é no terceiro mês, tenho mais 20 dias. Então, você tem no fluxo de caixa até 80 dias após a venda, porque eu vendi no prazo mais longo, que é o primeiro dia do mês. Vamos supor agora que você tenha vendido na pior situação, que seria o 31º dia do mês. Tem, então, 0 dias de fluxo desse mês, mas continua tendo 30 do segundo mês e 20 do terceiro. Logo, você tem 50 dias de fluxo de caixa, ok? Maravilha. Isso se você adotar o registro contábil, como eu disse, como as normas determinam. Então, você, antes da vigência da lei de 2014, você tinha, no regime de competência, 20 a 50 dias somente de fluxo de caixa. Hoje, você tem, no mínimo, 50. De 50 a 80 dias. Você ganhou mais 30 dias se utilizar a escrita contábil no padrão das normas internacionais. Serviu para você? Olha, talvez você esteja vendendo com pagamentos a 1000 dias, então não serve. Agora, se você está vendendo com pagamentos inferiores a 80 dias, está aí a sua solução de fluxo de caixa. Ok. Agora vamos ao regime de competência. Talvez tenham dito que é uma maravilha. Então vamos lá. Situação possível. Vendo e emito no mesmo período, primeiro mês. Ora, se eu estou recebendo no segundo mês, então funciona da seguinte forma: se o regime é regime de tributação de caixa, eu pago no mês posterior ao recebimento. Então, na melhor hipótese, vendo no primeiro dia do primeiro mês, tenho 30 dias desse mês, como eu paguei os tributos no mês posterior ao recebimento, ganho uns 50 dias. Agora, na pior das hipóteses, vendendo no 31º dia, tenho 20 dias. Então, toma cuidado com o registro nas normas atuais contábeis, porque você não ganhou absolutamente nada no regime de caixa. Pensa nisso. Porque antes da vigência da lei, você já adotava o regime de pagamento tributário de caixa, não é o regime de registro contábil. São coisas diferentes. Regime tributário de pagamento de tributos, diferente de regime de registros contábeis. Continuou a mesma coisa. Então, o que eu quis dizer para você? Ora, você, como consumidor, talvez não tenha percebido, mas existem momentos em que existe um impulsionamento na internet tremendo na última semana do mês.
E as empresas de grande porte já perceberam isso. Por que impulsionamento para vendas na última semana do mês? É muito simples. Porque eu vou torrar o consumidor tentando vender e chamar a atenção dele. Vamos supor, no dia 28 do mês, 28º dia do mês, e eu vou entregar dizendo para ele que eu entregue no máximo 4 dias. E eu entrego dia 1. Então, eu vendi num mês, entreguei no outro e posterguei lá para frente, ganhando 80 dias. Senhores, não tem segredo para ninguém. As grandes empresas já entenderam como funciona a escala tributária de pagamento de tributos. Talvez você não tenha entendido. Então, senta com o seu contador e, claro, os clientes que são nossos, eu sempre sento com eles e explico, cara, escala temporal tributária é fundamental para a boa gestão do seu negócio. Você tem que aprender o fluxo financeiro da sua empresa e, principalmente, da sua produção. Vamos colocar agora, numa imagem mental, a produção do seu negócio. Qual é o influenciador que tem na produção? É o pagamento ao fornecedor. O maior problema da grande parte das indústrias é a alimentação da produção. Hora perdida de máquina é hora irrecuperável. E, nesse sentido, você tem que saber planejar, em termos financeiros, o pagamento do seu fornecedor. É aí que ele encaixa aqui. Logo, você tem que conseguir uma escala temporal de encaixar o pagamento do seu fornecedor. E, por causa disso, tem uma série de variáveis que depende de cada indústria. Né? Uns têm um período mais alongado, outros trabalham com perecíveis, não têm, outros têm que pagar antecipadamente e assim por diante. Logo, o recado é: trabalhe com prazo médio de pagamento e recebimento. Maravilha? E aí, avançando um pouco mais, nós temos a aquisição de ativos imobilizados. Que diferença faz isso? Eu vou tentar falar com você, tentar te provar que, se a sua indústria precisar comprar máquinas pesadas, fazer grande investimento em ativos imobilizados, tem data certa para você fazer isso. E eu vou, antes, explicar uma questão tributária. No lucro real, a aquisição de ativos gera crédito de PIS e COFINS e é dedutível do imposto de renda e da contribuição social. Ok? Beleza. Em que momento? Em que momento que eu não compro as máquinas? Eu faço leasing. Leasing, o custo ou despesa de um leasing, quando ele é um leasing com características certas, é dedutível do lucro real, do imposto de renda, e gera crédito de PIS e COFINS. Eu quero te mostrar o impacto financeiro disso. Vamos simular uma máquina que você precisa comprar de 1,5 milhão. Hoje, a taxa de leasing é o dobro desta daqui, é no mínimo 14% ao ano. Então, eu vou botar 7%, que é metade, só para você ver o impacto. Vamos supor que o leasing seja pago em 5 anos. E aí, você vai pagar pela tabela prazo. Isso aqui é uma tabela real de leasing, ok? Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. No quinto ano, você vai pagar juros de 457.500 nesse cálculo daqui. Então, de 1,5 milhão, você vai pagar 1.957.500. Mas o que isso tem a ver? Agora vem a brincadeira. Tem a ver que, se você fizer esta simulação daqui, na tabela de leasing, e a sua empresa, que está no lucro presumido, está no Simples Nacional, for fazer um investimento pesado em máquina, for para o lucro real, ela vai automaticamente poder utilizar esses 457.500 só de juros pagos. Só que gera créditos de PIS e COFINS e é dedutível do imposto de renda da contribuição social, não são só os juros pagos, é o principal também, 1.957.500. Então, o impacto financeiro vira este daqui. Juros pagos, 457.500, uma economia, total de tributos economizados, 846.618. Eu vou diminuir os juros pagos só porque eu sou um cara conservador, porque eu podia dizer que os juros são teus. A economia líquida é 389.118 e o valor bruto pago 1.957. Se você diminuir um do outro,
você tem um valor líquido em 5 anos pago de 1.568.381 pela máquina. Você, meu caro, em 5 anos, pagou juros reais, a 7% de 4,56%. A 15%, você vai pagar menos de 1,5 milhão. Então, meu caro, se você hoje é uma empresa do lucro presumido ou uma empresa do Simples Nacional, e você tem que fazer um investimento pesado em ativos, simula isso e compra a máquina no início do ano seguinte. Porque se a simulação for de economia tributária, você no ano seguinte migra para o lucro real e compra a máquina por menos do custo dela. Ah, mas meu contador disse que, ou eu sou contador, não sei trabalhar com lucro real. Sinto muito. Então, está na hora de repensar. Como eu te disse, o mundo muda. O mundo é líquido, né? Conforme um filósofo austríaco, o mundo não é mais o que você pensa. O mundo não pode ser administrado como era 10 anos atrás, já 20 anos atrás. Pensa nisso. Da mesma forma, vem uma pergunta que eu queria te fazer, se o Simples Nacional é sempre mais vantajoso? Ah, é um espetáculo. Disseram para mim que o Simples é um espetáculo. É bom demais, ok? Então, vou simular contigo e fazer uma pergunta para você. Você sabe quando o Simples Nacional é mais oneroso? E aí, para você saber, quando você estiver trabalhando com o Simples, você tem que mirar 3 itens: ICMS, ISS e contribuição previdenciária patronal. Porque se esses 3 daí não tiverem uma vantagem colossal, o momento do ponto de equilíbrio, ele muda do Simples Nacional. E o exemplo que eu gosto de dar é muito simples. Quando a tabela engloba a parte previdenciária e a sua empresa possui uma folha de pagamento pequena. Segundo, quando você é um prestador de serviços industrial e paga e contribui com o ISS, e você pode aderir, por exemplo, a uma sociedade de engenheiros, para uma sociedade de especialistas com conselho regional, ou seja, uma sociedade de sócios com CR, conselho regional, engenheiros, médicos, arquitetos, etc. Você pode aderir à uniprofissionalidade, ou quando a empresa é contribuinte do ICMS e possui regimes especiais, regime de energia elétrica, regimes de montadoras, regimes de empresas que podem abater o imobilizado no primeiro ano, regimes diversos. Perfeito? Então, como, por exemplo, no caso alimentação, restaurantes, indústrias pesadas, etc. Então, nesses momentos, surge uma necessidade de fazer muita conta. Vou dar um exemplo, e o exemplo que eu gosto de dar é uma tabela do comércio, que é 1. A tabela da indústria é igualzinha, só paga 0,5% a mais. Se você simular o lucro presumido sem o adicional do imposto de renda, o presumido total dá 9,93. Logo, se ele dá 9,93, você simula vários. Aqui eu simulei 20 possibilidades de tributação do Simples. Escalonei de R$250 mil em 250 mil. Identifiquei que a tabela ultrapassa 9,93 em anuais 1.750.000. Logo, transforme isso em mensalidade e a sua receita, quando for ultrapassar R$167 mil, a partir daí, o Simples não tem vantagem mais nenhuma, a não ser que você tenha uma contribuição previdenciária patronal muito grande, com uma folha de pagamento enorme. Ou que você não tenha regime incentivado do ICMS. Mas essa é a tabela, você pode usar à vontade, do jeito que quiser. Mas aí você podia estar me perguntando, mas eu pago o adicional do imposto de renda? Então, pagando o adicional do imposto de renda, a tabela é essa daí, 10,73, o que dá uma mensalidade de 204.200. Olha, se você tem uma receita bruta acima desses 2 valores, que melhor esse anterior, 167 mil, meu amigo, liga o canal vermelho e você pode estar no Simples à toa, com todo o sufoco de chegar no final do ano, encolher a receita para não ultrapassar 3.600.000 para não ir para a alíquota normal do ICMS, está se matando à toa, perfeito? E aí, então, surge uma pergunta, eu devo optar pelo lucro presumido, lucro real, mudando um pouco, a diferença é grande? Eu vou te dizer, olha, a diferença está no Excel. Então, eu vou te mostrar aqui, do lado esquerdo da tela, tem
uma simulação em base percentual 100% para ficar fácil. E eu simulei todos os resultados da receita bruta em base percentual 100, e o total de tributos, claro que são o ICMS, porque o ICMS é particular para cada empresa, está aí em vermelho, lá embaixo. No comércio é 6,73, na indústria é 6,73, e no lucro real 7,89, 6,64. O que é que isso significa? Significa que você tem um diferencial para o ICMS, para o IPI, para o ISS de 7,89 pela receita bruta. Se, por acaso, a sua empresa alcançar um total de 65% em itens que geram crédito de PIS e COFINS. Se gerar menos, faz essa tabela e manda o contador fazer as contas. E aí, o que é que eu queria te dizer? Queria te dizer que não existe esse negócio de lucro presumido é melhor que lucro real. Você tem que fazer contas, muita conta. Então, nesse momento, você tem 7,89 para analisar se, sobre a receita bruta, é o valor efetivo que você paga de ICMS, de ISS, de IPI. De repente, seu desencaixe de caixa é esse. Então, outro ponto. PIS e COFINS é importante. Como saber quando vale a pena e não vale a pena? Faz no Excel. Ora, regime cumulativo dá 3,65, regime não cumulativo 9,25, você faz uma regra de 3. Ora, 100% das receitas são tributadas e eu tenho que encontrar o momento em que 100% dessas receitas tributadas com dedução, os 9,25 do líquido dá exatamente os 3,65 do bruto do presumido. Fiz a regra de 3 para você. Então, as deduções que geram crédito de PIS e COFINS têm que ser 60,54%. Acima disso, o lucro real é melhor. Abaixo disso, o lucro presumido é melhor. Beleza, e o tal do imposto de renda adicional que o meu contador tanto fala, que eu estou no presumido ou no lucro real, quando eu devo me preocupar com ele? Ora, é fácil. O Excel te responde, faz a regra de 3. Se a base presumida é R$20.000 acima, e eu sou uma indústria e sou tributado com base presumida de 8%, 8% equivale a 20 mil, quanto que equivale a 100? 250. Então, se a sua receita é acima de R$250 mil no presumido ou no lucro real, você vai pagar mais 10% de imposto de renda no chamado adicional. Ah, mas eu sou serviço, 62.500 que está ali, que eu fiz a conta. Então, você percebeu que o Excel te responde muita coisa? Só que agora eu estou finalizando e eu queria te passar um recado a você que é indústria e que é comércio e que diz assim, o ICMS me mata. E eu concordo contigo, o ICMS é o tributo que mais mata empresários no país pela loucura de 28 regulamentos. Uma loucura. Mas pensa no que eu vou te dizer. Eu vou esquecer o DIFAL, tá? Porque o DIFAL influencia sempre. Mas vamos pensar que você está no Rio de Janeiro, base percentual 100% redonda. Você compra, então, com R$100, utiliza um markup de 2. Pega 100, multiplica por 2, vende por 200. Tá? Só para efeitos didáticos, pelo amor de Deus. Eu sei que markup 2 em indústria é um cavalo, né? Não tem, mas é só para dar cálculo e você depois faz o cálculo que quiser. Então, acompanha meu raciocínio. Você compra do Nordeste, se você está no Rio, você tem 7% de crédito de ICMS. Beleza. Vezes R$100, você tem R$7 de crédito. Se você tem do Sudeste, 12%, tem R$12. Se você tem do interno, 19%, sem o DIFAL, sem o FEC, 19%. Ok. Então, veja só que coisa interessante. Agora, vamos imaginar que você vende. Perfeito? Então, você vende para o Nordeste. Quando você vende para o Nordeste, é tributado em 7. Vezes 200 dá 14, para o Sudeste, vezes 12 dá 24, interno vezes 19 dá 38. E o que eu quero dizer para você, então? Eu quero dizer que agora eu vou vender e vou comprar em todas essas escalas possíveis. Isso é uma simulação básica. Não se esqueça, sem o DIFAL. Você vai ter que acrescentar mais 2 ou 4 possibilidades de DIFAL. Vamos lá. Seu contador pode fazer isso para você. Vamos supor que eu venda para o Nordeste o que eu comprei do Nordeste. Vamos supor que, em segundo, eu venda para o Nordeste o que eu comprei do Sudeste. Em terceiro, eu venda para o Nordeste o que eu comprei interno. Então, agora, vou traduzir em números. Olha a diferença. O mesmo valor de compra de 100 com a venda de 200. No primeiro exemplo,
você teve o desembolso de R$ 7. No terceiro, teve ganho de 5. Ora, espera aí. Por quê? Justamente por causa das alíquotas interestaduais. Então, eu agora vou materializar o resto das possibilidades. Não vou parar uma a uma, pelo amor de Deus. Vou lá, ó, vou passar tudo. O que eu quero te dizer, olha, isso aqui não é uma turma de tributaristas, não vou fazer as contas. Olha, então, na pior das hipóteses, eu pago R$ 31 a mais. Na melhor, eu ganho 5. Eu estou dizendo que a diferença é 36. Fazendo sobre a base da venda, dá 6,2 vezes, 620% de ganho. De diferença, desculpe. O que isso significa, meus caros? Que tem produto que é proibitivo vender na melhor escala. E aí você passa a perceber por que tem empresas que têm CDs, Centro de Distribuição, em outros estados. Por que tem empresas que simulam indústrias em outros estados. É por isso daí. Logo, utilize essa escala como descontos. E se você raciocinar, vou amadurecer mais aí. Tudo isso que eu estou falando não tem nenhuma interpretação legal. É só conta e contabilidade. A minha pergunta, no Brasil, o imposto sobre a renda tributa o patrimônio? Tributa? Ah, mas é proibido, vão dizer alguns advogados. É, mas eu vou provar matematicamente. Vamos supor que você abriu uma empresa com R$ 100, base percentual 100. Vendeu no primeiro momento 100. Teve só uma despesa de 200. Logo, se vende 200 de prestação de serviços, teve somente uma despesa de 100, desculpe, invertido o que eu falei. Como fica isso? Ora, bancos, 100, capital no momento que eu abro, 100. Bem, se eu vendo 100 e pago 200, eu tenho prejuízo de 100. Pago tributo? Não, não pago. Só que eu perdi todo o dinheiro da empresa que eu abri, foi a zero. Agora, vamos supor que eu inverto. Se eu invertir, no ano seguinte, eu vendia 200, tive uma despesa de 100, ganhei 100. Só que, infelizmente, você vai pagar tributo. Você não pode abater os 100 do ano anterior se você tiver no real. Por quê? Porque dá um prejuízo do cão. A lei brasileira só permite abater 30% do prejuízo passado. E o que eu queria te dizer, então? Queria te dizer que vai dar uma base de 70% sobre o resultado para pagar imposto de renda e contribuição social, que dá 10,50%, que justamente vai sofrer a tributação do imposto sobre a renda. E aí você começa a ter descasamento. Se no ano a sua empresa perde valor e você ainda paga tributos, perfeito? Sua empresa fica negativa justamente pelo tributo. E você tem que ter essa noção, porque se você não tiver, pode acabar se dando mal. E aí, vale a pena, então, você que descobriu que tem crédito de PIS e COFINS do passado, utilizar, se tiver no lucro real, utilizar esses créditos para bater de tributos do presente? Ora, estão tentando vender para você, provavelmente, a utilização de créditos, passa um sistema na sua empresa, levantei tantos milhões de créditos temporâneo, vamos utilizar. Agora eu vou desmistificar isso e, por favor, apresente isso ao consultor. Bem, eu posso utilizar os créditos do passado, de PIS e COFINS, sobre a tributação monofásica que eu não utilizei, sobre o lucro real e sobre a substituição tributária, sobre créditos da não cumulatividade do lucro real. Posso nessas três possibilidades? Vou utilizar, então, vamos novamente, base percentual 100. Vamos supor que eu descobri crédito do passado, base percentual redonda 100. Logo, se eu descobrir créditos temporâneos de 100, eu tenho que acreditar 9,25 de créditos de PIS e COFINS, dá líquido de estoque de 90,75. A venda, então, eu ofereci 100 a tributação, só que você se esquece, você não vai abater 100 de estoque, você vai abater 90,75, você tem que tirar os créditos. Então, você vai oferecer a tributação de imposto de renda de contribuição social de 5 anos atrás, no exemplo, se for crédito de 5 anos, PIS e COFINS, ao imposto de renda, justamente os créditos tributários. Aí a minha pergunta é, qual foi o ganho que você teve? Vamos supor
você deu por esse serviço 35%, 30% de êxito. Vamos supor que, como o crédito é do passado, você tem que pagar 20% de multa. Aí já são 50% de perda. Vamos supor que a Selic tenha dado mais 20%, hipoteticamente falando, já são 70%. Meu amigo, você ganhou 30% para esse esforço todo? Ah, não. Agora vamos supor o seguinte, que a tua empresa no passado deu lucro e, por acaso, você não consiga substituir toda a escrita para frente. Na boa, você perdeu o dinheiro. Pagou honorários por um serviço que não vai servir para nada. Agora, pior ainda, você não analisou a situação. Perdeu esse dinheiro. Tem algum momento que isso sirva? Aí você para e fica nervoso, você nunca tinha ouvido falar nisso. Eu vou falar, tem, só no momento, sem fazer conta. Se você deu prejuízo nesses 5 anos de recuperação de crédito. Perfeito? Por quê? Se você deu prejuízo, talvez não vire a recuperação de crédito, não vire lucro. Aí você não vai oferecer a PIS e COFINS, registra isso e utiliza. Agora, se deu lucro, meu conselho, meu caro, e você está no lucro real, faz conta. Porque talvez você esteja jogando dinheiro no lixo com a recuperação desses créditos tributários. Bem, e aí vale a pena, então, eu que sou exportador, utilizar créditos de PIS e COFINS da exportação? E aí eu estou trazendo uns exemplos que talvez você nunca tenha visto na sua vida e vai ficar muito irritado comigo, porque disseram que você estava ganhando uns tubos de dinheiro com trabalhos consultivos. E eu, assim, também faço trabalho de recuperação de créditos tributários. Mas, infelizmente, eu sou honesto e por isso não fiquei milionário com esse trabalho. Porque quando não é bom, eu digo, olha, não é bom. Ah, é bom utilizar crédito de PIS e COFINS sobre a exportação? E eu vou dizer, nem sempre. Vamos supor, então, que você é exportador, comercial exportadora, industrial exportação ou comercial exportador. Quando vale a pena? E aí vem aquele exemplo de novo, base percentual 100. Vende 100. Tenho créditos de 9,25. Só vou poder utilizar para abater imposto de renda e contribuição social 90,75 de estoque. Tenho lucro de 9,25. Vale, então, utilizar os créditos da exportação que eu não utilizei de 5 anos atrás para agora? Aí é aquele negócio que eu falei. Se deu prejuízo, beleza. Se não deu, não use. Porque você vai pagar tributos sobre o que não pagou. E aí, talvez você, juntamente com as multas e os juros da reconstituição de tudo, tenha que, infelizmente, pagar a mais. E aí, não vale a pena utilizar crédito de PIS e COFINS quando? Quando você está no gargalo e pode usar 100% da dedução de estoque. Faça contas. Não tem uma resposta unificada. As contribuições sociais, PIS e COFINS, exigem conta. Bem, eu sei que a parte tributária ela é cansativa pra caramba. Se você aguentou ficar até agora, para finalizar, eu vou agora dizer para você que eu vou trazer um exemplo muito, muito, muito interessante, que é a terceirização. Qual é o impacto da terceirização na minha empresa? Ela realmente melhora não só os processos da minha empresa, mas tem alguma coisa de tributário? A resposta vai ser você que vai me dar. Suponha uma empresa que revende, instala, que monta, que industrializa, etc., tem um markup de 3 para efeito matemático no conjunto inteiro. Indústria, comércio, prestação de serviço. Vamos imaginar que você é um grupo societário. Você fabrica 1.000 peças, você utiliza R$500 de mão de obra, você tem custos fixos de 100, você tem alíquota interestadual de 12%, você pode simular do jeito que você quiser. Só vou usar um exemplo. Então, vamos no primeiro caso de ICMS. Vendo R$3.000, 100 peças, 300 mil. ICMS 54 mil, valor da compra 100 mil. Valor do ICMS sobre a compra 12 mil. ICMS é pagar 42. Vou trazer o fluxo de caixa aqui. Sua empresa tem receita de 300 mil, só vou botar o ICMS para você ver o impacto. 42 mil. Mão de obra, 50 mil. Despesas fixas, 100 mil. Sua empresa ficou com 8 mil reais. Agora, eu vou inverter a polaridade toda. Eu vou trabalhar, nesse caso, com a mudança da estrutura societária.
eu vou transformar o seu grupo societário, a sua empresa, em 2 CNPJs. No primeiro, eu boto markup de 1,2, ela é comercial industrial. Só estou fazendo efeito de ICMS, que eu sei que é a dor de todo mundo. Então, o cliente ele não vai perceber absolutamente nada do que está acontecendo. Eu vou entregar para o cliente 300 mil reais. O cliente comprou por 3 mil, vai receber 3 mil. Só que agora eu abri em 2 empresas. Mensais 100 peças, venda total 120 mil, ICMS sobre a venda 21.600, ICMS sobre a compra não muda. Diminuiu o ICMS a recolher de 42 para 9.600. É por isso que a terceirização em empresas de prestação de serviços é boa. Já vou explicar. Agora, eu vou fechar o projeto. A prestação de serviços da manutenção, a prestação de serviços da entrega, a prestação de serviços da instalação, a prestação de serviços dessa nova empresa que é prestadora de serviços é tributada em 5%. Então, já que eu vendo a 3 mil e consumi 1.200 na venda, agora eu tenho que consumir 1.800 na venda. 1.800 vezes 100 dá 180 tributado a 5% da 9 mil. Ok? Então, agora eu transformei em grupo societário uma empresa. Tirei o serviço de instalação, de manutenção, tirei o serviço que pode ser vendido, né, separado, e faço um consolidado das 2 empresas, 120 mais 180, 300 mil. Despesas de ICMS, 9.600, despesas de ISS, 9 mil, custo das mercadorias vendidas, 100 mil, continua, mão de obra agora 50 mil, despesas fixas, 100 mil. Quanto dá de resultado? O mesmo dono, 31.400. Eu apresentei a você o milagre chamado, apelidado, que era brincadeira, claro, né? Casas Bahia, que deu para você uma economia sem mudar nada, só a estrutura societária de 293% de ICMS. Por quê? Por que apelidaram carinhosamente Casas Bahia? Com uma empresa maravilhosa, é claro. Porque as Casas Bahia eram uma empresa de eletroeletrônicos. E, de repente, vira uma empresa de móveis, vendendo sofás, vendendo móveis de cozinha, etc. E aí a turma se percebeu, isso aconteceu comigo, que eu comprei móveis embutidos de cozinha, muito bons, por sinal, na época, de metal, só que tinham que estar instalados. E aí comprei por 3 mil lá. Veio uma entrega exatamente no dia que eles disseram que iam entregar. Entregaram eles desmontados. Eu fiquei irritado. Vocês vão deixar essa tralha toda? Cadê o montador? Não. Já vai vir montar. E eu não atentei, que a nota era, no caso hipotético, claro, didático, 1.800, 1.200. Eu falei, caramba, no dia que... Aí entra em contato uma pessoa e diz, vão montar no dia tal, ok? No dia tal, a hora tal, estava o montador lá. O montador instalou e me entregou mais uma nota, 1.800. Milagre Casas Bahia. Perceberam? Olha, mas eles estão fazendo isso? Não sei, mas no âmbito tributário foi feito isso daqui. As pessoas perceberam que a escala societária era mais importante do que a escala tributária temporal. E, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês, que é uma mexida na parte tributária, utilizando só a gestão interna das empresas, dos processos e, principalmente, a contabilidade. Espero que tenha agradado a todos e desejo saúde e paz. Para você que está aqui acompanhando a programação da primeira edição da Semana da Gestão Industrial na Prática, fica com a gente que durante toda essa semana, às 10 e às 7 da noite, você acompanha um tópico importante para poder te ajudar a melhorar e a levar a sua indústria para o próximo nível. Até mais!